Pessoal, bom dia, Paz do Senhor. Uma manhã abençoada para vocês nessa segunda-feira, uma semana de muitas bênçãos para vocês. A nossa meditação vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo de número 4, diz assim a Bíblia. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém, e saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Toda vez que o profeta ele ia até a cidade, isso gerava uma certa comoção ali dos moradores da cidade, especial dos anciões, que eram quem representava ali a liderança espiritual do povo, né, daquela localidade, os anciões. Só que ninguém sabia por qual motivo o profeta estava indo até a cidade. Se era para levar uma palavra de juízo para aquela cidade, para aqueles moradores, ou se era para poder consagrar alguém, ou como foi o caso, não se sabia. No caso aqui, como eu disse agora, era para ungir um rei sobre Israel. Seria ali de Belém. Né? Então, ele foi até Belém, e ele foi até ali a casa de Jessé, o belemita. Nós sabemos, ali ele ungiu Davi. Porém, havia uma dúvida, havia uma certa apreensão, seria a palavra, né? Estavam apreensivos ali os moradores daquela cidade. Então, o que acontece? Quando nós não sabemos o que Deus tem para nós, quando nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, qual vai ser o agir de Deus, e quase nunca a gente sabe, a gente não tem ideia daquilo que é a vontade, daquilo que são os planos do Senhor, as coisas elas vão acontecendo e trazem um pouco de dúvida. E às vezes traz um pouco de medo, um pouco de angústia. Por exemplo, o profeta, ele era a única boca de Deus para o povo. Não tinha outro meio, não tinha outro jeito, não tinha outra forma. Hoje nós temos acesso livre, então você pode alcançar a sua resposta. Mas o que também é um problema, porque o profeta era uma resposta certa. Vinha o profeta e o que ele falava era Deus falando. Agora, como hoje temos acesso livre, você tem acesso livre, mas todo mundo tem acesso livre. E aí todo mundo é profeta de Deus, né? Já viu isso? Quando a gente passa por situações difíceis, às vezes vem, as pessoas se aproximam e um diz assim, ó, assim diz o Senhor, virai para a direita. Aí no outro dia vem outro e diz, olha, assim diz o Senhor, virai para a esquerda. Você fala, ué, como que é isso? Direita, esquerda. E aí quando você vai orar ao Senhor, o Senhor fala assim, não, vai em frente, não é nada disso. Não é nada disso, nem direita, nem esquerda. Vá para outra direção, que eu estou te mostrando agora. Então, isso causa uma certa confusão. Essa questão do direcionamento, eu sempre digo que a nossa fé ela tem que ser uma fé racional. Pode parecer contraditório pode parecer uma heresia, se você analisar de uma forma ignorante, né? Se analisarmos de uma forma superficial, mas racional no que sentido? O próprio Paulo fala, prestai ao Senhor um culto racional. Então, o culto ele é prestado com fé. Então, essa é a fé racional, é a fé que tem ordem, é a fé que ela não deixa de fora o nosso siso, o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Tem coisas que Deus não vai revelar porque nós sabemos. Tem coisas que nós conseguimos identificar por percepção que não é Deus quem está falando. Quer ver um grande exemplo? Um grande exemplo disso. Você tem que analisar sempre a profecia. Sim, mas se você olhar para a vida do profeta, como que está a vida do profeta? Está ou não diante do altar? Isso é um forte indício. Quando Acabe ele queria buscar do Senhor palavras, direcionamento, e ele queria, porque queria fazer algo, ele já estava com aquilo no coração, ele tinha um grupo de profetas. E ele chamava aqueles profetas, e aqueles profetas profetizavam aquilo que ele queria ouvir. Aquilo que ele queria ouvir. Então já era sabido em Israel. Tanto é que quando Acabe ele faz uma aliança com Josafá ele fala assim, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não, porque Josafá sabia que aqueles profetas não eram do Senhor. Então ele já tinha essa ideia, ele já tinha esse conhecimento, ele já tinha essa percepção, o discernimento estava claro, que dali era profeta de Acabe. Falava o que Acabe queria ouvir. Então o profeta, quando ele chegava na cidade, havia essa certa preocupação da parte dos anciões, né? E aí eles perguntavam, é de paz a sua vinda? É de paz? Você vir até aqui? É de paz? E aí quando nós trazemos esse texto para a nossa vida, para o nosso contexto, às vezes nós questionamos isso ao Senhor. Ficamos preocupados, né, e não entendemos, questionamos se é de paz.
É de paz, Senhor, essa perseguição que eu estou passando? É de paz, Senhor, essa luta no meu lar? É de paz, Senhor, esse momento de solidão? É de paz, Senhor, essa adversidade piorando? Por mais difícil que seja ouvir, muitas vezes Deus vai dizer, é de paz. Vem de mim. É minha permissão. Eu estou permitindo você passar por isso. Nós lembramos que todas as tempestades, a Bíblia ali mostra aquela dos discípulos, né? Que era uma situação onde o Senhor Jesus falou para eles, atravessai para outra banda. Então era necessário que eles passassem por aquilo. E aí chega um momento no alto mar que o Senhor fala, não temais, sou eu estou convosco. Paz seja convosco. Então ele se faz presente no meio daquela situação. E eu sei, eu estou falando com alguém que está passando por dificuldade, que já começou o dia, a semana, com as coisas machucando, ferindo, incomodando, entristecendo. Agora, Deus, ele não te desampara, Ele não nos desampara nas nossas provações. Ele falou para os discípulos, olha, atravessai, tinha uma tempestade, mas Ele foi até lá para socorrê-los. O profeta que ele entra na cidade, perdão, irmãos, e a vinda dele até a cidade não resultou em juízo, não resultou em destruição, pelo contrário. Seria o início de um novo ciclo, um ciclo onde alguém seria ungido, alguém seria capacitado, mas aquilo impactaria em todo o povo. Havia um segredo. Quando Samuel chega ali, ele fala que foi sacrificar. Ele não revela o segredo. Deus, ele tem os seus segredos. Nem tudo ele revela para nós. Nós não compreendemos por que passamos, porque vivemos algumas situações, porque vivemos alguns cenários. Mas convém que passemos. Convém que passemos por isso. Convém que venhamos a viver essas fases, esses ciclos na nossa vida. São necessários. Então o profeta foi até ali, em Belém de Judá. Porque Deus tinha um propósito muito maior. E aí quando eles viram, ele fala, não, eu vim sacrificar. Ele mostra o propósito, vim sacrificar. Não era uma mentira, era uma verdade, ele foi para sacrificar também. E ali, é claro, o sacrifício sempre apontando para a remissão, sempre apontando para o conserto da cruz. Jesus morreu por nós, sacrificou por nós, verteu o seu sangue. Deus, ele quer sempre, ele permite com que passemos por situações onde ficamos apreensivos, onde ficamos angustiados, onde ficamos até mesmo temerosos, mas isso tudo é para gerar um conserto, para que a aliança seja refeita. Eu vim para sacrificar, é de paz a minha vinda. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu permiti com que você passasse por isso, mas é de paz, isso não vai te destruir, isso é para poder restaurar a aliança sua comigo, o nosso conserto, o meu conserto na sua vida. É de paz, eu vim para sacrificar. Então, quieta o teu coração, se tranquiliza, porque o Senhor, Ele está no controle dessa situação, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor.